Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Quando eu era um garoto juvenil, eu via na sessão da tarde muitas histórias de uma galerinha do barulho aprontando uma tremenda confusão. E já no Supercine de sábado, passavam outros filmes do estilo que eu gosto de chamar, você sabe, de drama dramático. Drama dramático é um grande tema, né? Um grande guarda-chuva de filmes, mas dentro dele tem, por exemplo, aquele estilo de filme onde o personagem principal é um cara perdido na vida e que aí cruza com um mentor durão, severo, normalmente um sargento, que vai transformá-lo em um homem de verdade. A lista de filmes assim é grande. Tem o Nascidos para Matar, do Kubrick, A Força do Destino, onde o Louis Gossett Jr. arranca o couro do Richard Gere, ou o filme de submarino Maré Vermelha, onde é a vez do Gene Hackman ser o durão, e também, é claro, Questão de Honra, A Verdade, Você Não Aguenta a Verdade, com Tom Cruise e Jack Nicholson, que no caso foi tão durão que o soldado morreu, mas enfim, fora todos os filmes onde a mesma coisa acontece em uma delegacia de polícia, time de algum esporte ou até numa banda de jazz, que nem o Whiplash em Busca da Perfeição de 2014, que é daqueles filmes de dar gatilho em quem já trabalhou em firma grande. E pra não dizer que eu só falo de homem aqui, não vamos esquecer do Diabo Veste Prada com a Meryl Streep apavorando. Então foi assim que eu e a minha geração fomos aprendendo o que era ser um líder, o cara que é como um pai severo, que é bruto, mas no fundo ele te ama. E o mundo estava cheio de exemplos assim, né? Nas empresas, por aí. O Steve Jobs mesmo, que slide obrigatório em palestras de inovação e sucesso. Podia até ser um gênio, mas era famoso por fazer coisas tipo demitir as pessoas dentro do elevador aos berros. E aí, né, se funcionava para tanta gente, devia ser o certo. Então, lá fomos nós, aceitando ou não a situação, sonhando em um dia ser o chefe carrasco, ou não. Mas, hoje aqui a gente vai falar de outro tipo de líder, que age bem ao contrário disso aí, e também tá lá, é drama dramático no Supercine. Só que não no quartel, são filmes como Mentes Perigosas, com a Michelle Pfeiffer, Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams, O Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts, ou Coach Carter, Treino para a Vida, com Samuel L. Jackson. Além, é claro, do clássico Ao Mestre com Carinho, que já foi filmado e adaptado várias vezes em várias décadas. Porque nessas histórias o líder é um professor ou uma professora que estão ali só para guiar o pessoal sem esperar grandes coisas em troca, mas acaba deixando a tal marca profunda nos alunos, ensinando muito mais do que só o currículo escolar. E aí, veja só, enquanto eu pesquisava os filmes aqui para essa lista, eu pensei, eu tô sendo injusto com os militares, porque no Resgate do Soldado Ryan, o Capitão Tom Hanks é desse tipo inspirador, né? Um pouquinho durão, mas é inspirador, um cara gente boa. Só que aí eu lembrei, né, que, spoiler, no final do filme eles descobrem que ele era professor. Então, beleza. O papo da vez do Boa Noite Internet é com o Paulo Silveira, CEO dela, sim, da Alura, nosso patrocinador aqui, e CEO também de todo o grupo Alura, que também tem a FIAP e a PM3, mas ele também é podcast, tá pensando o quê? Lá nos podcasts da Alura, o hipsters.tech e todo o hipsterverso, falando de tecnologia, inovação e carreira também, né, da vida. A história desse episódio começou em um evento que eu já comentei aqui, o Momento Alura, o Dev Leaders Conference, que é um evento, né, voltado para líderes de equipes de desenvolvimento. O Paulo fez a apresentação de abertura do evento e falou que ia dar 5 conselhos para quem quer liderar bem. Eu achei o que ele falou muito legal, porque, assim, de certa maneira, eles eram anti-conselhos, né? Não só porque eram a contramão do que você normalmente encontra em eventos desse tipo, né? Startupeiro, vamos time, emoji de foguetinho, mas porque ele, na verdade, estava dando conselhos de um jeito diferente, né? Que eu só fui entender quando começou a nossa entrevista aqui.
Então fui lá, conversei com o pessoal da Alura e falei que queria piratear a palestra dele aqui no Boa Noite Internet, aqui nessa entrevista. A ideia foi aprovada na hora, ali em pé no centro de convenções. Então cá estamos, o resto é história. Lembrando que quem apoia o Boa Noite Internet, indo lá no boanoiteinternet.com.br/assine, vai ter acesso à entrevista completa com o Paulo, onde ele conta mais histórias e eu também conto mais das minhas experiências como líder e liderado. E também, claro, você ajuda a gente a seguir aqui contando histórias, como a Alura faz patrocinando o Boa Noite Internet. Então, vamos lá pro papo, chega de enrolar. Muito bem, vamos falar aqui de liderança. E assim, você se formou em que ano? Você se formou? Seu irmão não se formou, né? Meu irmão acabou se formando depois, né? Eu me formei em 2002. 2002. Computação e o mestrado em 2007. Então você pegou muito forte vou chamar de estilo de liderança, que foi o estilo de liderança, sei lá, da história da humanidade inteira, uma coisa meio militar, uma coisa de eu falo, você obedece, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, esse tipo de coisa. E de muito pouco tempo para cá, rapidamente, isso tudo mudou. E você hoje está aí liderando. São quantas pessoas hoje no grupo inteiro? Quanta gente tem? No grupo inteiro são 1.000 pessoas. Na Alura, FIAP e PM3 são 1.000 pessoas. É bastante gente. E você se imaginava, era o seu plano, assim, eu quero ser não sei o quê. Qual era o plano? Quando você botou lá na fichinha do vestibular, o que você queria fazer? O que você imaginava em 2023 estar fazendo? Boa pergunta, né, Cris? Porque falar aqui de liderança, e hoje a gente tem muito isso em podcast, em YouTube, etc. A liderança tem a ver com empreendedorismo e com você ser chefe de você mesmo e etc. Então, quando eu fiz faculdade de computação, eu queria ser programador, eu queria criar jogos. Tá. Né? Quando era criança, eu queria ser astronauta, depois queria criar jogos. Não fiz nenhum nem outro, né? Mas a ideia era para esse lado. Então, quando eu estudo computação e depois vou fazer mestrado, eu queria seguir. Aí mudou. Aí eu queria ser professor. Ah, você já, por causa de algum professor que te inspirou? Como é que é isso? Meus pais, por terem um pé em aulas, foram professores. E eu não sei dizer, mas hoje eu vejo mais essa ligação direta com liderança e professor. Tá. Né? Ainda mais quando você já colocou essa citação de que antigamente tinha esse mais militar, não sei se é somente esse adjetivo, mas ele encaixa bem. Baseado muito em hierarquia. Hierárquico. Isso. Você vê que os novos mecanismos de liderança os novos são mais professorais. Você, boa. A empatia, a proximidade, você cativar, você inspirar, tem mais característica de um professor do que de um militar. Legal, né? legal. Eu fico com essa ideia. Então, para mim, essa vontade, eu nunca tive vontade de montar uma empresa grande, eu não sou dessa geração. Tá. 2002, quem se formou em 2002 não tinha startup. Isso aí. Você vai sair dessa faculdade, nós vamos preparar você para criar o seu negócio. Isso aí. Era empresário, não era empreendedor. Isso, é nessa. Né? E era mais mal visto ainda, dependendo do ângulo, certo? Então, acho que o sonho era dar aula, impactar as pessoas e ensinar o que eu gostava. Né? E depois você começa a perceber quando você é jovem, opa, tem que aprender muito ainda para ensinar, né? Sim. Então, acho que tá nesse meio aí, o que eu queria liderar era ser professor. E ainda hoje, esses tempos eu tive uma reflexão muito interessante, né? As pessoas aprendem, me apresentam no podcast do Cris Dias, Paulo Silveira, vamos colocar assim, CEO da Alura. Isso aí, né? CEO da Alura. Paulo Silveira, empreendedor. Isso. Às vezes, um ou outro vai colocar podcaster. Eu sou professor. Tá. Né? Eu ainda gravo cursos, aulas, obviamente hoje em dia de uns assuntos muito mais básicos, mas acho que faço de uma maneira muito boa. Mas na imersão de lá, você estava lá. Por exemplo, era um assunto mais básico, mas eu estava lá dando literalmente a aula, conduzindo e tentando inspirar as pessoas que estavam assistindo a irem além do que aquilo foi proposto, para realmente tocar a pessoa. Então, eu acho que esse negócio de professor e liderança está muito ligado. Tanto que, eu faço sempre essa provocação, pensa você, Cris, o professor, a professora que você mais se lembra na sua vida, provavelmente não é aquela da sua disciplina preferida, a matéria preferida, ou o mais inteligente, ou a mais didática. É aquela pessoa que falou, Cris, pega esse livro aqui, você está gostando disso? Olha isso aqui também. Ela criou um vínculo com você. Sim. Que está muito ligado à liderança. E eu tenho uma memória também de um professor do cursinho. Professor do cursinho tem muito isso de dar um show, né, na aula, mas assim, eu achava legal que ele era
ele adorava matemática. Inclusive ele falava assim, a matemática é maravilhosa, isso que lá. E eu até então, para mim a matemática era a matéria chata, era assim, decoreba, aquelas coisas todas, mas ele passava essa energia de, não, cara, olha que legal isso aqui, se você pegar, você não precisa saber a fórmula, se você souber o raciocínio de não sei o que lá, olha como tudo se encaixa tal. E eu falei assim, cara, demorei quase no último ano assim de escola a gostar de matemática. Então assim, e sim, esses professores de saber o nome do aluno, de saber o que gosta, o que não gosta. Não, você é mais assim, você é mais assado. Na minha matéria você não é tão bom assim, mas eu entendo, não sei o quê. Não... E você citou do nome, eu gosto também como liderança e professor. Um exemplo que eu passei também, uma fase da minha vida, muita gente passou, a gente precisa confessar, o CrossFit, né? Então, o CrossFit eu fiz durante um ano. Eu lembro que na primeira semana eu falei, opa, alguém aqui estudou alguma coisa pra fazer isso aqui. Tá. Porque pensa só, a academia é aquele lugar que você vai que ninguém se conhece, ninguém sabe o nome de ninguém, ninguém cria relacionamento, aí de repente começou a estourar um negócio no Brasil, CrossFit, que todo mundo chamava de seita ou de templo. Sim. Porque o professor tinha horário, o professor sabia seu nome, o professor te apoiava, e tinha encontro no final de semana das pessoas. Era uma escola de verdade, uma escola real. A galera treinando ali se conhecia e tal. Se conhecia, sabia o nome também. Um ajudava os outros. Os gordos, os magros, os super atletas, os não, as pessoas estavam em uma comunhão ali de alguma coisa. Então, eles criaram um método, né, obviamente envelopado ali no marketing, e que tem alguma coisa de hierarquia, né, tem esse histórico militar, é interessante isso, que cai nesse mecanismo de liderança que eu vou conquistar as pessoas. Tá. Vou conquistar pelo nome, né? Autoajuda Dale Carnegie, né? O nome é o som mais doce que a pessoa pode ver, né? É básico desse jeito. Isso. Então, de falar, o professor que lembra o seu nome, o Cris, lembro. Isso. Você não lembra do professor lá da infância, ele lembra o seu nome. Essa pessoa merece um prêmio, né? Sim. Nossa, eu tô com a minha memória então. Mas você se considera um cara com o que eu chamo de cabeça de engenheiro, a cabeça lógica, orientada à matemática, um negócio assim? Como é que você vê isso? Olha, essa é uma boa pergunta, não é? Acho que você teve aqui o episódio com o Altair, e ele também tem ele tem essa provocação no Naruhodô de que todo mundo tem, né? Exatas, matemática, né? Exatas, humanas, biológica, é tudo a mesma, né? Eu sou pelo contrário, tá? Hoje eu luto contra esses mecanismos de raciocínio lógico, esse negócio de dados, esse negócio de tabelas, Excel, luto como... Acho que a gente caiu aí num lugar que as pessoas estão se protegendo. As pessoas querem se proteger em relação a... Não, mas espera aí, eu tomei essa decisão porque os dados estão aqui, os dados me mandaram tomar essa decisão. O jogo inverteu, não é? Agora ninguém mais quer tomar decisão, tá todo mundo baseado em dados. Eu sou data-driven, sou orientado a dados. Aqui não se prioriza nada na minha empresa, no nosso backlog, sei lá qual é o nome que dá em cada empresa. Se não houver métricas, se não houver KPIs, eu entendo. E precisa ter, não tô falando que não precisa ter, não é esse o meu recado? Isso. Mas virou um negócio de que já realmente o ChatGPT pode substituir a gente, porque se é só olhar os dados e tomar decisão, o ChatGPT roda em cima do Excel e fala, e aí? Compra ou não compra a empresa? Contrata ou não contrata? Faz isso ou não faz? Dá desconto ou não dá? Põe o ChatGPT lá pra decidir, e aí todas as empresas seriam idênticas, né? Isso. É engraçado nesse mecanismo do capitalismo, late stage capitalismo, todo mundo a liberdade, todo mundo vai ser diferente, e a gente cai vamos ser todos iguais, todas as empresas iguais, geridas por dados, usando a mesma stack, fazendo as mesmas promoções. Se vestindo igual. Achando que tá se vestindo diferente, todo mundo se vestindo igual. Então, né, esse humanas e exatas, eu acho muito interessante a gente entender. Então eu tento ficar um pouco... Peraí, gente, mas eu acho que vai pra cá o mercado, por causa disso. Mas os números... Mas, gente, os números são os números. Eu tô falando aqui de um sentimento de pessoas, de conversas. Então você precisa ter um feeling, uma pesquisa qualitativa, seja lá o que for, e a sua opinião. Isso. O líder precisa usar a sua opinião. Você não vai usar a opinião. Aí você já respondeu. Você vê por que você tá fazendo o quê? Eu tava lá na Dev Leaders Conference e você foi fazer a abertura do evento e você trouxe 5 conselhos, né, como o próprio nome do evento diz, e você fez até aquele esquema, levanta a mão, quem é liderança realmente, a maioria esmagadora de quem estava na plateia estava em posições de liderança, e você foi dar conselhos, eu gostei porque foram quase anticonselhos, você até comentou dos meus posts no Instagram lá, antimotivacionais, e foi quase uns conselhos antimotivacionais ali que você deu pra galera. E eu falei, show, é isso, quero fazer um Boa Noite Internet com o Paulo perguntando pra gente repassar isso aqui, pra gente piratear a palestra dele da Dev Leaders pra cá, e a gente batendo isso. Eu anotei aqui, então,
O título era 5 reflexões sobre liderança, se minhas anotações estão corretas. E, bom, acho que a gente pode começar pelo primeiro, porque a gente já falou de várias coisas que estão no primeiro aqui, que é liderança é exemplo. Que aí acho que é isso, essa história até do professor que você falou, Como é que você vê, por exemplo, essa história, eu estava lembrando do filme Whiplash, que é um filme que me dá gatilho pra caramba, porque a história de novo, para eu continuar na analogia militar, é o sargentão de Hollywood. Eu vou tirar o melhor, você vai me odiar, mas eu vou extrair um soldado de você, um baterista de você, um programador de você. E isso gera, já que liderança é exemplo, a próxima geração de líderes, então também vai ser sargentão, também vai ser... Como é que para você funciona isso de liderança é exemplo? É assim, acho que você matou tudo, desculpa, viu? Porque é claro que a gente tem condições como seres humanos de escapar desses grandes exemplos das nossas vidas, né? Os pais, dos irmãos, da família... de pessoas, a gente consegue escapar ou se aproximar, a gente tem essa capacidade, mas é difícil, você copia e cola por osmose a pessoa que está do seu lado, tanto que hoje eu que tenho 2 filhas e pequenas, hoje eu percebo que o encanto, eu sou professor, o encanto é que as minhas filhas são minhas melhores alunas, então toda palavra ali conta, acho que esse é o primeiro, né? O líder exemplo, se o líder é exemplo, toda palavra conta. E eu fiz uma brincadeira ali na palestra, que eu acho que chamou a atenção de muita gente. O meu primeiro slide estava escrito jejum intermitente, né? Poderia ser crossfit também. Sim. Né? Que é um exemplo que eu dei aqui de algo que é interessante, né? Você falou lá do nome, aí lá no crossfit, como que o professor faz para não esquecer? Todo mundo que chega, você mesmo tem que escrever o nome na lousa. Então você escreve Cris Dias, eu vou lá e escrevo Paulo. Assim, quando o instrutor olha pra sua cara e ele não lembra, ele olha pra lousa e fala, por exclusão, esse é o Cris, tá indo muito bem, hein? Genial. A pessoa que criou esse mecanismozinho e falou, vamos colocar isso dentro de uma academia, parabéns, né? Porque tava todo mundo tentando fazer como a academia gera mais... Põe uma lousa e anota o nome quando você chega no horário marcado. Pronto, acabou. Então, o que eu falei lá no evento, e o que eu acho que eu tenho como líder, é que, ainda mais hoje em dia, que tem cerca de 1000 pessoas que acabam me olhando de uma forma ou de outra. Uns gostam muito, outros gostam pouco, outros não gostam, mas elas olham. Então, se eu falo que eu fiz crossfit e repito essa informação, alguém vai à noite e fala, deixa eu ver o que é esse negócio de crossfit mesmo, porque o Paulo falou tanto, eu sei que não é do trabalho, mas deixa eu ver. Então, essas coisas impactam muito, as pessoas te absorvem. Então, se eu falo do jejum intermitente, ou se eu falo que eu bebo muito café... Isso, a labirintite, eu lembrei mais da labirintite do que do jejum, porque eu me identifiquei. Falei, legal, também tem isso, tal, que você botou uma cadeira lá e falou, só essa cadeira aqui não tem nada a ver, só porque eu tô com labirintite, eu preciso de um lugar para me apoiar. Foi como eu me conectei na história. Então, essas palavras importam. Aí o que eu coloco tem gente que não percebe, mas o ambiente de trabalho onde um dos líderes, não estou falando nem do CEO, se for o CEO é muito mais claro. Um dos líderes fala palavrão, o time inteiro dele fala palavrão. Ainda mais no ambiente remoto. E isso fica porque é em texto, né? É no Slack, você vê que as pessoas... Um rapaz ali de produto falou, Paulo, os meus liderados copiam o meu emoji que eu uso, sabe? Eu uso um sorrisinho piscando, em vez que o sorrisinho... Eu uso meio diferente. E eles usam mesmo, e não tirando sarro, é a forma que a gente se comunica. Sim. Você cria palavras, o líder dentro de uma empresa cria palavras, expressões, cria modelo de trabalho. Então quando a gente fala, e eu não tinha essa noção quando a empresa tinha até 200 pessoas, quando a gente fala a cultura da empresa, e acho que por isso que é difícil para a startup entender, a cultura é algo tão real, mas tão real e completamente diferente uma da outra, que se você realmente não proteger, o time, aquele líder, cria uma nova cultura dentro da sua empresa. E não é maldade. Simplesmente acontece. Sim. Porque você trouxe uma pessoa que fala diferente, que pensa diferente, que escreve diferente, que resolve problemas mais orientada a dados e menos. E às vezes você quer, né? A cultura, eu também acho. A cultura da empresa tem que mudar. Eu ia né? te perguntar isso. Vou defender a nossa cultura, tem que ser... Não, a sua cultura tem que mudar o tempo todo, assim como a sociedade muda a cultura o tempo todo. Meu primeiro emprego em São Paulo, a gente achava, todo mundo trabalhava lá, achava a cultura sensacional, aí a empresa foi crescendo. E eu falei pro meu chefe, não, a gente tem que escrever tipo um livro da cultura da empresa. Ele falou, não é assim que cultura funciona, a cultura tem que mudar. Porque eu queria manter, né? Não, assim tá legal. Eu já tive esse desejo. Como é que a gente vai? Ele, esquece, não é assim, realmente, foi o que aconteceu. Pessoas novas entraram e tal. Mas tem isso é uma palavra, não só uma palavra muito forte no mercado, nessas buzzwords, como você tem cargos. Líder de cultura, né? Diretor de cultura, diretora de cultura e tal, de
tentar levar as pessoas para uma visão, mas e aí? A visão do líder, que visão é essa? Como é que cultura é uma coisa que se implementa numa empresa? Como é que você lida com essa palavra cultura quando você saiu lá de 1 para 200 para 1.000 funcionários? Hoje eu gosto, aí tem essas aquilo que você, quando o chefe não tá, aquilo que acontece quando o chefe não tá, tem várias dessas definições, essas anedotas que tentam explicar, mas nenhuma... Cultura é uma palavra que é difícil de dar empresarial, né? Tem 1.000 e elas nem se conversam. Mas eu gosto daquela que pega a cultura de ponta cabeça, que é qual que é o comportamento, onde começam os comportamentos não aceitáveis na sua empresa. Legal. Entendeu? Isso aqui não pode. Aí esses limites, porque aí o resto tá dentro de uma bolha que você ainda não definiu o limite, mas daqui para lá tem um limite. Tá. Ficar fazendo uma pessoa chorar na empresa... porque você quer fazer ela chorar, e isso acontece em empresas. Sargentão, Vou fazer chorar, porque aí vai aprender. Pede pra sair. Se não tá aguentando, né? Mas tem outras formas, se a pessoa não tá aguentando e não quer, tem outras formas de você conversar, tem uma conversa franca. Então, esse é não aceitável. Tô falando que nunca aconteceu na empresa? Claro que não. Eu estou falando, olha, isso aqui se acontecer, precisa ser alertado, e a gente precisa conversar, e precisa ser resolvido. As pessoas não podem ir todos os dias frustradas a trabalhar. Sabe quando, né? Tem vezes que o pessoal chega, putz, hoje é segunda-feira. E amanhã, sabe? O pior não é nem a segunda, é terça-feira. Então, se tiver isso sempre, a gente precisa conversar de ter algum mecanismo que te libere dessa angústia o tempo todo de trabalhar. Por exemplo, é um valor que eu considero na cultura. Todo dia indo angustiado trabalhar, e tem semana que acontece, que tem mais pressão, tem mais trabalho, aconteceu uma coisa chata, não deu certo o que você fez. Agora, o ano inteiro trabalhar assim é impossível para uma pessoa. Impossível. Então eu colocaria a cultura nesses exemplos, nessas definições que as pessoas põem. O pior comportamento, ou até o pior comportamento aceitável dentro dessa empresa. É mais desafiador ainda, né? Você tem que falar, isso aqui não é muito legal, mas tudo bem. O que não é muito legal, mas tudo bem na sua empresa? Então você refletir assim, vai começar a colocar peso na palavra, liderança seu exemplo. Então se eu estou no meio da reunião, eu acendo um cigarro, mesmo virtual, e aí, ok ou não ok? São pequenas, parecem bobas, mas o mundo é muito chato. Não é isso, é porque isso vai refletir, as pessoas vão fazer. Eu gostei que você falou das suas filhas, porque sempre que um amigo meu ou amiga minha vai ter filho, eu falo duas coisas. Primeira você vai sentir um amor que você vai entender o nível de amor que eu sinto pelas minhas filhas, que ninguém vai conseguir te explicar, e aí você vai entender que não tem nada a ver com essa conversa aqui. E a outra que eu falo, que você chama de liderança exemplo, assim, cada coisinha que você fizer está impactando no futuro, na educação, no psicológico. A minha terapeuta fala, todo mundo é desgraçado da cabeça de um jeito diferente pelos pais. Então, como você vai desgraçar a cabeça? E o exemplo que eu sempre dou é assim, você acha que educar filhos e filhas sei lá, vou contar aqui, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer trabalhar duro. Não, é assim. Você chegou cansado do trabalho, tá lá, não sei o quê, tá numa ligação, tá fazendo não sei o quê, a criança vem enchendo o saco, você pega o iPad e dá na mão, vai lá, toma o iPad. A criança aprendeu que se ela chegar chorando, enchendo o saco, não sei o que, sei lá, de primeira, ela aprendeu de primeira. De primeira. E você nem tava ali, tá bom, vai, pode, isso aqui. Então é isso, cada coisinha, você falou, não foi pegar o copo na mesa, não, ela entende. Ou não entende, ou interpreta, ou não sei o quê. E é na hora que você não tá prestando atenção que você está criando esse impacto, tipo isso, você falou, então, acendi um cigarro aqui, tô em casa, não tem, então, alguma mensagem foi passada ali e a gente não faz a menor ideia. Mas aí o que você faz? Você fica se policiando o tempo todo, é isso? Antes você tá na reunião? Então, acho que hoje em dia, e esse é um peso, tá? Hoje em dia eu tento, especialmente em reunião com muitas pessoas, eu tento me policiar. E às vezes eu peço para os meus diretores falarem, se o meu tom de voz for muito forte, muito áspero, muito curto, me avisem. Porque eu não quero que as pessoas tenham esse, né? Mas tem vezes quando tá com muita gente que eu sou realmente direto, curto e falo, gente, isso aqui você faz isso, você faz aquilo e a gente vai chegar ali. 20 pessoas, alguém precisa falar alguma coisa e encerrar a reunião, não é? Então se eu tô vendo que não tá conclusivo, às vezes eu deixo aberto, mas às vezes eu bato. E realmente tem esse peso. Aí eu falo, será que foi legal? Que nem quando você briga com criança, isso é tudo muito mais forte, não é? Quando você briga com a criança, né? Algumas vezes eu não gosto nem de pensar, né? Você se arrepende de ter falado alto assim com a criança. E se percebe na hora, né? Fala, se você dá
3 minutos e você pede desculpa pra criança e fala, olha, esse comportamento que eu tive com você não é aceitável. Você não deve aceitar nenhum adulto falar assim com você. A criança entende. Aham. A desculpa é válida. Ela fala, a criança olha pra você, eu tava achando estranho mesmo, porque eu tava com medo. Agora entendi, então não era pra ter acontecido? Então tá bom. Então a próxima vez que você fizer isso... Teve vezes que a minha filha falou, papai, não gosto quando você fala assim. Eu falo, você tem razão, porque não é pra falar assim. Então tudo que a gente, com as amizades, com os relacionamentos do trabalho e não do trabalho, a gente pode manter esse negócio, olha, você colocou, não foi legal. Eu sei que é difícil, né? Sim. É um feedback direto, curto, em vez de que esperar o one-on-one, você na lata falar. Eu sei que isso até hoje eu aprendo, não é? E só nesse primeiro ponto, né, da liderança ser exemplo, Cris, a gente já citou feedback e cultura, que são palavras que eu tinha preconceito com essas palavras. Olha aí. Eu achava que elas eram fluffy. Tá. 4 anos atrás, tá? Eu achava meio assim, exagerado. Poxa, gente, beleza, mas isso não é normal, não é só conversar. Por que sistematizar? Por que parar e fazer? Por que pensar na cultura? Por que... E aí, como a empresa foi crescendo, eu falei, opa, agora entendi. Tem que pensar na cultura, que senão acontece isso aqui, né? Tem que dar feedback, porque se você não explicar que essa pessoa, logo de cara, olha, isso aqui você não pode falar aqui nessa empresa. É uma empresa de professores e professoras. A gente não fala. Eu uso esse exemplo do palavrão, tem gente que acha que eu sou conservador, sei lá. Não quer que fale palavrão, Nós somos professores e professoras. Eu vou ficar falando palavrão em frente de aluno? Não faz sentido. A gente tá transmitindo, eles estão tão preparados para absorver as coisas. É mais grave ainda numa escola. Somos uma escola. Uhum. Qualquer coisa que eu falo, a pessoa gruda aquilo, porque ela estava no meio do aprendizado. Então, é mais importante ainda. Então, isso foi vindo com o tempo. Então, quem tá ouvindo a gente e acha essas palavras ainda fluffy, é que ninguém ainda não descobriu que esporte é realmente importante pra cabeça, sabe? Tá. É a mesma coisa. Sou eu. Uma hora... Mas tem que ir pra academia. Mas é que pra clicar isso demora meses, se não ano. Tá? Precisa de 1 ano direto e você fala, então eu tô dormindo melhor. Peraí, eu tô dormindo melhor? Por quê? É por causa do exercício. Sabe? Demora o pra meu racional sabe. É isso aí. Porque você acha, isso aí é coisa de quem quer ir pra praia tirar foto. Não é. Então, pra mim é muito mais... Eu não gosto, mas enfim, beleza. Não estamos ficando jovens, vou ter que fazer. Que é bom você levantar essa história do fluff, a chave, não, vamos lá, vamos executar e tal. A sua escola é uma escola de tecnologia. O nome do evento era Dev Leaders, né? São pessoas, a maioria dos seus alunos, pelo menos, trabalham em empresas de tecnologia. Como é que você acha que está hoje o mercado nisso, do profissional que vira e fala assim, eu entendo muito de Java, tudo que eu preciso na minha profissão é saber muito Java, inclusive se eu sou líder, o meu trabalho é olhar o código dos meus liderados, é indicar coisas, é indicar soluções em cima do Java, e o que hoje em dia chamamos de soft skills. A galera está entendendo o valor de soft skills, ainda é um convencimento muito grande. Como é que é isso? Boa pergunta, né, Cris? O que eu vejo, né, minha visão batendo no olho nas pessoas, ou eu converso com o perfil 1 ou com 2. O 1 é o que você falou. Para mim só importa o código, eu só quero ser técnico, não me importa essas ferramentas de gestão, não preciso entender do business onde eu trabalho, não preciso entender da hierarquia, da política dentro da empresa. Tem esse perfil. E tem um outro que fala assim, não, código é só não é nada, o que importa é a gestão das pessoas. Tá. Então eu vejo ou gente muito no hard skill, tá, e defendendo essa posição, então por isso que eu estou estudando mais, e tem gente muito no soft skill e fugindo do negócio árduo ali, que é o código, o review, o processo, o deploy contínuo, o cloud, e discutir ali. E é raro encontrar quem consegue lidar bem com os dois, né? Só para colocar minha posição, né? Eu falo muito ali do T do profissional em T, que também é um negócio de 30 anos atrás. Se você vai entrar numa carreira, a minha sugestão é que você primeiro se aproxime do hard skill. Tá. Então você vai fundo na sua tecnologia. Porque é raro você ter uma carreira que você vai direto, muito aberto em soft skills, pelo menos em tecnologia. Verdade. Vou virar gestor sem entender nada de código. Existe casos que eu acho que até funciona, mas não é o óbvio de maneira alguma. Voltando à palavra cultura, existe uma coisa de cultura que, goste ou não, você precisa ganhar o respeito da sua equipe, o respeito técnico da sua equipe, de que, não, beleza, o Cris caiu de paraquedas aqui, o que ele está fazendo? Não, eu entendo o que você está dizendo aqui, eu já fiz isso, me dá esse código aqui, então, sim, concordo. Então tem bem esses 2 perfis, né? Então, o primeiro é que esse que fica, não, eu preciso ficar só no código, etc. Eu falo, olha, você precisa ir além do que o seu job... Até para você, não digo nem numa questão de carreira, né? As pessoas
Me falam, Paulo, como que eu faço para ser um empreendedor, né? Paulo, como que eu viro um excelente programador, programadora? Você tem que fazer o não óbvio, o que não é dito, o que não foi descrito, né? Porque não tem fórmulas. Mesmo quando a gente fala de empresas, as empresas funcionam, hoje em dia eu tenho essa visão, as empresas funcionam de maneira completamente distintas uma das outras. As pessoas que têm menos tempo de experiência dentro de uma empresa não enxergam muito bem isso. Mas as empresas, os cargos, quem reporta para quem, qual que é o tom de voz, como que é tomada uma decisão, é completamente diferente. Especialmente pequena e média empresa, né? Completamente. São grupos de pessoas alinhadas ali, com interesses em comuns, outros nem tanto em comum, e você vai ficar balanceando ali o alinhamento. E elas funcionam, o grupo, de uma maneira completamente diferente. São tribos diferentes. Então você precisa ter essa consciência e ir além do que você está estudando só o Java ou só a edição de podcast. Você precisa entender mais, porque senão você nunca vai ser aquele profissional diferenciado que faz algo muito diferente e com excelência. Sim. Não adianta você só seguir, pelo menos até um intermediário dá, né? Depois no avançado, ali no super avançado, você precisa encontrar as coisas serem feitas você mesmo, né? Você precisa de um mentor mais do que um professor ali no avançado. Legal. Como é que foi o teu processo no Grupo Alura de que isso existia a cultura Alura, aí entra a FIAP, entra a PM3? Como é que você gerenciou isso? Como é que você misturou tudo, um absorveu o outro, é separado? Como é que na hora que você olhou para o problema, você achou que era um problema ou você só identificou depois? Como é que foi esse processo? Eu acho que a gente deu sorte porque existe uma proximidade entre os fundadores das empresas, existe um perfil ali de tecnologia, de professor, de comunidade. Então depois a gente descobriu que era mais próximo do que a gente imaginava, mesmo assim são culturas diferentes e ponto. E a gente tem que saber conviver com isso. Algumas pontas que a gente está unindo para fazer as coisas em conjunto, a gente precisa falar, olha, a gente vai trabalhar assim. E aí é a cultura de quem reporta para quem, como que eu converso, como que eu peço autorização. Pode o meu chefe falar com a pessoa de baixo de mim ou não? Então esse tipo de coisa é diferente. E é normal, não é que um tá certo e o outro tá errado, né? A gente tem que falar, e agora? Isso. Vamos adotar um ou vamos manter os dois? Vamos ver como que dá? Então essa questão é complexa. A gente não forçou nada, tá? A gente tá deixando acontecer. Óbvio que há conflitos. Vai falar que não tem? Mas o que as pessoas que estão próximos, os investidores, etc., falam que a gente deu muita sorte. Eu fico até com medo, tá? Porque eles falam assim, vocês deram muita sorte, funcionou muito bem. Eu falo, caramba, é difícil. E vocês estão falando que, né? É interessante saber. É aquele negócio que o pessoal fala que M&A funciona, 61% falha, né? Tem esse número aí, sei lá, da McKinsey, sei lá eu de quem é. Faz sentido, porque as coisas não... Mas você acha que boa parte é porque já tinha... Essa cultura não era tão diferente assim quanto vários M&As que a gente vê por aí. Eu acho que tem a cultura, mas eu acho que também... Eu não fui ler esse relatório, mas eu acho que boa parte também é porque compraram coisas que não tem nada a ver com a empresa. Falam que as empresas morrem mais de indigestão do que de fome, não, em relação a M&A. Boa. Se a gente está aqui falando de liderar bem, é claro que o Momento Alura vai ser para dizer que o catálogo menu, o open bar do conhecimento da Alura, não é não, são vários cursos sobre liderança de todos os tipos e níveis, mas eu vou destacar uma formação, um grupo de cursos, vídeos de aprofundamento e artigos chamado Minha Primeira Liderança. Pois é. Essa formação, Minha Primeira Liderança, aborda uns temas essenciais para quem está iniciando na liderança, tipo técnicas para melhorar a comunicação, trabalho em equipe, gestão de times remotos e desenvolvimento de habilidades e competências de liderança. Os cursos têm tópicos práticos, tipo liderança no dia a dia, estabelecimento de bons hábitos da liderança e atribuição de responsabilidades, ou seja, vamos concordar, um aprendizado fundamental para lidar com os desafios de liderar. E aproveita porque segue a promoção por tempo limitado de 15% de desconto no nosso link mágico, link gentil, se você se matricular pelo boanoiteinternet.com.br/líder, tá? Só isso, líder. Você vai ter acesso a essa formação e a todos os cursos da Alura e assim a sua carreira vai agradecer. boanoiteinternet.com.br/líder, lá na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil.
Bom, vamos para o número 2, que é o grande, talvez o grande tópico do momento no mundo do trabalho, que você chamou de presença no remoto. Híbrido, que seja híbrido, seja 100% remoto e tal, mas é isso, que várias coisas que a gente falou aqui de cultura acontecem no famoso cafezinho, no almoço. Eu era um cara que quando trabalhava no Facebook, eu usava muito o refeitório a meu favor para, entre aspas, fechar negócios, para buscar oportunidade. Eu não tinha a minha galerinha do almoço. Meio que o meu departamento inteiro, a gente não sentava junto no almoço. Cada um ia para um canto, conhecer o cara de não sei o quê, o cara do jurídico, o cara de vendas, o cara de tal. E no remoto, meio que acabou isso. Aí tem o Slack, que você falou, usar o emoji e tal, o Zoom. Como é liderar em tempos de trabalho remoto? Inclusive, eu escuto a galera liderada dizer que o trabalho remoto está deixando os líderes com medo de, tipo assim, vão descobrir que eu não sirvo para nada, que eu sou só um burocrata aqui, cobrador de timesheet de Kanban. Como é que você vê o liderar remotamente? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai ser lembrado, sabe? Tá. Assim, de uma maneira... ChatGPT, pandemia e o trabalho remoto, porque com certeza a gente está fazendo muita coisa errada. Eu acho que o primeiro ponto sobre o presencial remoto, né? E eu coloquei presença no remoto, é aquela frase, não, porque remoto é muito melhor que presencial. Primeiro, essa frase não tá certa. Tá. A gente tem que ter essa coragem. Remoto é muito melhor que presencial. Ele é melhor em alguns aspectos e pior em outros. Se você não acredita que é pior em outros, aí a gente tá fazendo um jogo de um fingir pro outro. Porque realmente tem muita vantagem o remoto. Pô, só de salvar o tempo de deslocamento, isso já é um... É um ganho para as pessoas, especialmente para as pessoas que têm menos privilégios. Pô, a pessoa ganha tem gente que ganha mais, né? 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, 2 horas pra pessoa... Eu não sei nem dizer, né? Imagina se eu falo, Cris, agora você tem 2 horas a menos, você tem que ficar ali dentro daquela caixa. No celular, mesmo que você... Gente, é o caos. Mas você tem que saber que tem desvantagens. Então, desde que a gente precisa assumir isso, caso contrário, a gente tá todo mundo fingindo um pro outro. E eu acho, o ponto que eu mais sinto é todo esse de cultura. As coisas são passadas por... Eu copio e colo a pessoa que eu tô sentado ao lado. Eu não estou mais sentado ao lado de ninguém. De quem que eu copio e colo a forma de trabalho, o tom de voz. Eu devo... Esse tipo de coisa eu pergunto como fazer ou isso aqui eu já deveria saber? Ninguém vai te olhar com aquela cara de agora não sei o que fazer, hein? Vou atender esse telefonema, eu falo o que nessa situação? Você tá sozinho. Essa sensação de solidão vai lá pro teto. Que é um negócio super complexo de lidar. Tem gente que não sabe lidar com isso. Sem contar que tem gente que tá na cozinha de casa. Que gera um monte de troca de contextos mais grave ainda do que aquele presencial do chefe que cutucava você no ombro. Fica pior ainda. Não, agora não tem a pessoa me cutucando. Agora você tem outras pessoas te cutucando. Então, se a gente não levar isso a sério, vai ficar muito complicado. O que eu vejo, em especial a dificuldade, são as pessoas que vão entrando nas empresas, e depois você faz um onboarding ali de 2 semanas, agora você vai trabalhar lá. Tudo bem, o chefe você encontra quantas vezes por semana? 1 vez por semana? 2? De 1 hora? Então, o resto do tempo você tá sozinho. Você tem a capacidade, depois de 2 semanas numa empresa, saber o que tem que ser feito? Senta aí e faz, Cris. Agora senta aí e faz o que você tem que fazer. Mas peraí, o que eu tenho que fazer? Mas peraí, como eu faço? Mas eu mando aqui, clico aqui ou não, né? O ramp-up das pessoas com certeza é menor, mas com certeza absolutamente. Salvo raríssimos casos que o trabalho é realmente, né, totalmente dentro e solitário dentro da internet, se ele exige alguma complexidade de comunicação, o ramp-up dessas pessoas será menor. Ponto final. Aí a questão é, como que a gente trabalha com isso? Então, eu não tenho a resposta, tá? Acho que por isso que eu coloquei reflexões de liderança, porque eu não sei, assim como o primeiro, né, que a palavra... Eu não sei, você pergunta, Paulo, então você se policia? Me policio, mas é difícil. Paulo, o que você faz? Você me pergunta agora. Isso. Então, como que você faz no remoto e na Lura? Então, a gente está aprendendo também. Tá. As questões que eu trago aqui de liderança são questões que eu me questiono, não são questões que eu não estou o trazendo lições. Com o livro que a pessoa te deu, ela fala, olha, tá aqui para você ler. Isso. Primeiro que eu achei achei gravíssimo o que essa pessoa fez com você, tá? Achei ofensivo. Segundo que as respostas não estão lá. Não estão lá. Sim. Do que ela queria te dizer. Que você deve ter questionado. Não, olha, eu fiz alguma coisa assim. Não, tá aqui os erros. Não estão lá. Então, eu não tô trazendo um guia. Tem gente que faz o contrário disso. Não, tá aqui. O Gary Vee mandou eu fazer isso, eu vou fazer isso. A gente vai chegar... Eu acho que isso aí você chama de muskização do trabalho, mas é isso. Assim, aqui estão os 10 mandamentos, as tábuas da aliança e vou seguir. Exatamente. Exatamente isso. Esse
Teve um CTO de uma empresa, um dos unicórnios brasileiros, que soltou uma frase, eu achei tão incrível, falei, corajoso. Ele falou assim, não sei o que, nessas questões de tecnologia, não leiam livros. Não leiam livros porque o livro vai te colocar na fórmula e essas questões de arquitetura você precisa inventar um negócio completamente novo. No momento que você lê, você vai copiar aquela solução. É que nem quando alguém te traz assim, porque no Netflix a regra não tem regras, lá no regra não tem regras, eles fazem assim. Eu olho pra pessoa e falo assim, gente, o que eu tenho a ver com Netflix, né? O que eu tenho a ver com Google? Não, porque no Google... Quando começa com essa frase... Você contou do Spotify, não é isso? Dos squads, foi você que contou a história, dos squads do Spotify, não sei o quê. E alguém descobriu que o Spotify também não funcionava daquele jeito. Foi um dos funcionários crítico, que propôs e alguns times seguiam, outros não. E viram essas grandes verdades. Eles falaram, não, porque lá no Google... Quando alguém começa a me trazer... não, porque lá no Google... Não, porque nesse paper aqui indica que o melhor... Eu falo, mas gente, tudo bem, acho que a gente usa, mas seguir, né? Segue linha a linha para ter a garantia de que um cientista ou de que uma grande empresa renomada fez e deu certo, sem espírito crítico nenhum em cima daquilo. Mesma coisa do Data Driven. Aí me substitui, então, pelo monte de papel. Bom, então, fora o seguinte, né? O tal PhD, o próprio Google, tá lá na Califórnia, né? No Vale do Silício, em dólar, com carros elétricos e tal. Como é que você filtra esses conhecimentos para Brasil e tal? Você leva alguma coisa? Qual é a peneira que você passa? Como é que é o teu hábito de leitura de gestão, de tecnologia e tal para se... Hoje estou em dívida com leitura e especialmente estudo de gestão. Eu deixo para os diretores. Não tá hoje? Os diretores pegam bastante e me trazem. Mas tento sempre traduzir o playbook, né? O que eu falo, olha, esse playbook Silicon Valley legal, de vendas, de não sei o quê. Isso aí você precisa tomar muito cuidado. Porque lá as pessoas fazem business assim. Aqui é de outro jeito. Então, não é só adaptar, às vezes é virar. Eu não tô, de novo, tá? Não tô falando que não é pra você ler os livros. Leia os livros, mas seja crítico em cima deles, não é? Isso. Use como base, misture, você pega um pouco daqui, um pouco daqui. Isso aqui, pra mim, serve. É engraçado porque se você for estudar psicologia, história, psicologia e filosofia, eu acho exemplos bons, que é assim. Olha, a filosofia tem 15 correntes filosóficas disponíveis. Vamos estudar as 15. Assim, e nós, aqui na faculdade, decidimos que a melhor é a 13ª. Não, assim, vamos estudar as 15. Discordam entre si. Discordam entre si e você vai, entendi, segundo Kant, não sei o quê, segundo Rousseau, não sei o que lá, beleza, eu vou, são pontos de vista do mundo, mas o mundo inteiro hoje em dia caminha para isso. Não, eu sou autoridade. Desse aqui, eu li esse livro e é esse aqui, esse explica o mundo para mim e aquilo faz parte da minha identidade. Ter squads ou ser, sei lá, né, na economia, na filosofia, na engenharia e tal, é assim que eu sigo e é uma visão, sei lá, determinística da coisa de que aquilo... As pessoas querem se rotular, às vezes eu fico com essa impressão. Isso. Elas reclamam do rótulo, elas querem se rotular. Isso. E eles não, aqui fazemos como Google. Bom, mais uma hora de papo assim. Fora as empresas fundadas por ex-funcionários. Não, vou fazer. Quando eu trabalhava lá na Lura, era assim. Então é assim que a gente vai fazer aqui. Tem um post interessante na internet que é o guia das startups para ex-Googles. Né? Porque é tipo assim, meu amigo, aqui você não vai ter isso, não vai ter aquilo, não é assim. Isso aqui não tá de mão beijada, não tem o sistema do sistema para fazer um sistema. Você que põe sua máquina no ar, você que escreve o código, você que faz o deploy, você se vira. Aqui não, né? Não, alguém vai fazer, não vai fazer o cafezinho pra você. Aqui me fizeram, aqui no podcast, lá na startup não tem, você faz seu café e ponto. Então tem que, né, contexto, varia. Não tô dizendo que não tem empresa que não vai copiar coisa que o Google faz que não vai funcionar. Vai. Eu só tô falando, mas ela parou e pensou e falou, poxa, dá pra adotar aqui porque aqui eu tenho o mesmo problema com um contexto muito similar. Aí, beleza. Faz sentido, o famoso faz sentido. Boa. O terceiro slide, a gente meio que já falou. Eu fui abordando todos aqui, eu acho que é interessante. Faz sentido, então esses tópicos fazem sentido. Tá tudo conectado, claramente. Top-down existe sim. Que aí, eu quando entrei no BuzzFeed, uma das missões que foi me dada era assim, a minha chefe batia de frente com um monte de gente lá dentro que a maioria das pessoas estavam lá há mais tempo. E aí o chefe dela virou para mim e falou assim, Cris, vocês têm mais ou menos a mesma idade, eu preciso que você ajude ela a gerenciar essas coisas. E a gente ficava conversando muito sobre isso, como a gente ia liderar aquela equipe. E boa parte da nossa pira filosófica a gente colocava dentro da caixinha como liderar millennials. E eu e ela trabalhamos na mesma agência de publicidade e eu falava assim, cara, quando a gente trabalhava na agência de publicidade,
o nosso chefe virar e falar assim, pinta essa parede aqui de azul, e a gente achava que a parede tinha que ser amarela. A gente pegava o balde de tinta e pintava de azul e ficava, esse idiota desse chefe, não entende nada de cor, eu quero pintar de azul. Agora, aqui, trabalhando com Millennial, a gente manda pintar de azul e a pessoa fala assim, por que azul? Você analisou o azul? O que o azul significa? Eu quero... Então, uma dificuldade que eu sentia era a todo passo ter que ficar me explicando, e às vezes a explicação era assim, porque o meu chefe mandou, porque a diretriz global é essa. Porque eu estudei algo 3 meses e não vou conseguir te explicar em 30 minutos. Isso. E aí, como é que você resolve isso? Você que, imagino que a tua empresa tenha muito mais millennials hoje, já deve ter geração Z pra caramba, como é que você negocia isso? E aí, onde entra o papel do top-down, você até botou autonomia, ordens e liberdade. Não sei essa resposta. Não sei essa resposta. A minha provocação é justo essa. Esses momentos existem. Tem momentos que você precisa falar pra pessoa, olha, vai ser pintado de azul. Por quê? Falar, olha, a gente estudou, usou aqui uns relatórios, conversei com tal pessoa, e aí a gente decidiu que o melhor é o azul. E normal a pessoa não gostar da ordem, e normal ela questionar, aliás, é bom. Só que tem um momento que você fala, não, esse aqui vai, esse aqui vamos criar, discute com tal pessoa, esse aqui não precisa ser feito. Tem coisas que precisam ser feitas ali na hora, senão a empresa inteira vai sofrer. É aquele adágio assim, é exagerado, é óbvio, se você colocar pra tudo não funciona. Às vezes é melhor uma decisão errada do que aquela que você fica adiando, sabe? E aqui, vai ser azul, mano? Vai ser azul. E ponto. Ah, não, azul, mano, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer um product research, não é? Tudo vira product research. Vamos fazer uma entrevista quantitativa, um focus group. Tem momentos que você faz, tem momentos que você não faz, tem momentos que você olha pro mercado e fala, pra cá, vamos pra cá. Então, quando eu tô falando top-down, às vezes não é nem do pintar azul, é quando você fala uma decisão estratégica, que vem de uma ou duas pessoas só. Vem. Agora, tem vezes que você toma colegiado, e que você ouve, que você discute, e que você traz. E você cria um grupo, cria um comitê. Tem vezes que você faz isso, tem vezes que você não faz. Acho que o meu ponto é só esse. Existem esses dois momentos. Não quer dizer que hoje o trabalho moderno todas as decisões são meio holísticas, decididas em grupo, todo mundo tem que saber de tudo. Não dá pra todo mundo saber de tudo numa empresa, né? As pessoas falam assim, Paula, a Lura cresceu, hoje em dia não tem mais transparência do que está acontecendo na empresa. Eu falo, gente, eu também não sei, porque tem 1000 pessoas fazendo coisas. Eu não sei, ainda bem que eu não preciso saber o que 1000 pessoas estão fazendo, porque seria uma loucura. Isso. Então, a gente precisa saber lidar com isso. Como? Eu não sei. Acho que é justo esse. Quando que eu dou uma ordem mais direta e sei lidar com a pessoa, entender que posso ferir alguma coisa da pessoa e como colocar isso, esse é o desafio. O que eu tô colocando é que a gente não pode negar, as pessoas tentam colocar, não, é que aqui na empresa a gente nunca dá top-down, todo mundo, a gente nunca fere a autonomia de ninguém. Muitos desses casos a pessoa tá mentindo para ela mesma só pra, porque, vamos falar isso porque aí o pessoal vai ficar mais tranquilo. Gente, tem momentos que você tira uma autonomia e você fala, não, aqui eu vou precisar intervir. Vai precisar intervir. Quero que esses momentos sejam raros e minimizados, óbvio que quero, né? Porque senão também não dá pra trabalhar direito. Mas vai acontecer. Ou você encara ou você finge que não. Eu tenho uma piada, eu conto em tom de piada com as pessoas que eu liderei, que viraram minhas amigas, e tem uma que ela literalmente faz isso, que ela manda mensagem assim. Agora eu te entendo, rindo, tal, manda áudio rindo. Agora eu te entendo, não sei o quê. Porque agora ela é líder e ela passa pelas coisas. Como é que você, durante sua carreira como líder, até hoje, gerencia aquele famoso clássico que já fui muito essa pessoa de falar assim, meu chefe não entende nada, quem entende sou eu. Até a parte do processo de educação, de formação de pessoas. Eu já fui esse cara. Literalmente, meu primeiro emprego, eu ensinei como é que era a normalização de banco de dados pro analista sênior. E o cara só olhou e fez, tá bom. E era, sei lá, 1994, então assim... Eu já fui esse cara, então não tô... Acho que faz parte da juventude isso, mas como é que... Quando a gente tá quando a gente tá muito técnico na cabeça, né? Um hard skill muito forte na cabeça, a gente vê logo que o nosso chefe... A gente começa a conhecer algumas coisas que o chefe não conhece. E aliás, a empresa te contratou por causa disso. A pessoa só não percebeu que você foi exatamente contratado porque agora sua liderança tem um outro objetivo. Ela precisa coordenar isso e ela tem, em teoria... mais contexto que você para tomar uma decisão que às vezes não é tecnicamente a mais nova, a mais recente, é a mais ideal. E isso gera, né? Eu lembro quando eu fiz a faculdade de computação, eu reclamava. Os professores falavam, mas professores, essa tecnologia não tem no mercado de trabalho, não tem vaga de emprego, essa não é a que tem mais vaga de emprego. Eles me olhavam assim, falavam assim, mas
o que você está aprendendo aqui vai dar para usar em qualquer uma dessas stacks ou vaga de emprego. Depois é só entre aspas. Eles não estavam minimizando, ridicularizando. Uhum. Depois você pega essa parte aí, você pega, mas essa aqui é mais complicado, você precisa ver. Isso aqui que você precisa ver. E eu olhava e falava, nossa, mas e o mercado? E o mercado? Eu pensava, e o mercado, né? E é só depois de um tempo que a gente começa a ver que realmente a universidade, o ambiente universitário, ou mesmo a educação no geral, não pode ser só para o emprego. Não pode ser. Não é nem porque eu sou o Paulo é um idealista, né, da União Soviética, não sei. Não é por causa disso. É porque, mesmo para o próprio mercado de trabalho, mesmo para o sistema atual que a gente tem, para a gente criar e ser melhor, a gente precisa não só aprender o que o mercado pede. Uhum. Se a gente só aprende o que o mercado pede, a gente cai no máximo local do mercado. Nada de novo aparece. Não, o mercado está pedindo um profissional. Tá, então ele entra num homeostase ali, né? Então a gente precisa ir além. Acho que essa também, aqui a gente está falando de liderança, mas para não liderança, o que eu falo é, em tecnologia, por exemplo, precisa aprender, precisa fazer faculdade em tecnologia? Não precisa. Precisa ter uma experiência internacional? Não precisa. Precisa trabalhar com software aberto? Não precisa. Precisa participar da comunidade, em fóruns? Não precisa. Precisa ir em eventos como Dev Leaders? Não precisa. Mas algum desses você precisa. Tá. Claro que precisa. É claro que o seu emprego em si, para você ser bom tecnicamente, realmente você não precisa estar ouvindo o podcast do Chris Dia. Não precisa. De maneira alguma. Precisa ouvir o Hipsters? Não precisa. Mas se você não faz nada além do seu job description e que você foi moldado naquele quadradinho, eu acho que sua satisfação profissional vai ser baixa, seu sucesso profissional vai ser baixo e o seu desenvolvimento intelectual da sua capacidade está sendo subutilizado. Porque pode ser que você tenha soft skill de comunidade, pode ser que você entenda o open source e você seja uma pessoa muito calada, né? Pode ser que você tenha um monte de coisa. Então, você precisa ir além do que estão te falando que é necessário, né? Você precisa ir além por uma questão, não é de salário, só de salário. Você precisa ir além. De sobrevivência até emocional. Isso. Mas aí, eu talvez não tenha prestado atenção na hora. No seu slide lá tinha uma coisa que, não sei se você não falou, na hora eu tirei, que era a frase que o estagiário falou para o Paulo. Que frase que o estagiário falou para você? Ele estava recebendo os 20 novos estagiários lá e perguntaram para ele o que é a melhor coisa aqui de trabalhar aqui na Lura. E o rapaz levantou muito animado, ele estava muito feliz Ele mesmo. levantou a mão. E ele falou, o que eu mais gosto aqui é que na Lura eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu falei, ai meu Deus. Entende como é a cultura? A mensagem que ele recebeu de autonomia, de espaço de aprendizado, que tem mesmo, é que ele pode fazer qualquer coisa. A decisão do que a próxima tarefa que ele vai fazer amanhã é ele que toma. O escopo é aberto nesse... Não pode ser. Isso é ruim pra ele. Amanhã ele não vai saber o que tem que fazer. Ele vai estar perdido. Sim. Se não foi dado um escopo um pouco mais... Quanto mais júnior, menos tempo de empresa você tem, mais fechado tem que ser seu escopo. Para que você repita aquilo e comece a tatear os lados. E aí você vai abrindo. Então a autonomia vai ficando com a senioridade. O disagree and commit, quanto maior a senioridade, isso fica um pouco mais real. Se você tá muito lá embaixo, você não tem muito espaço para disagree. Essa é a verdade, né? A gente pode tentar falar com outras palavras mais bonitas aqui no podcast, mas é que você tem pouco espaço. Você pode colocar, e você pode discordar, e ele vai falar, não, mas é isso. Você não só tem pouco espaço, como você nem sabe o espaço que você não tem, o tamanho do universo. Em teoria, o seu chefe, pelo menos, ele pode não ser melhor que você, então ele é um excelente contratador, que é ótimo, tecnicamente. Mas, em teoria, ele tem um contexto maior do que as coisas estão acontecendo. Logo, ele pode tomar essa decisão e você tem menos poder ali. Você vai subindo as hierarquias, começa a se aproximar, né? O gargalo de senioridade. Hoje em dia, eu e os meus diretores, eu não consigo mais ensinar coisas para minha diretoria. Né? Eu falo, gente, fala Paulo aqui, eu falo, cara, não sei, conversa com o benchmark que faz na outra empresa, porque eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Eu não consigo ajudar nem no contexto mais. Então, ele tem mais espaço, mais autonomia, mais disagree and commit. Ali embaixo, eu sei o que eu falar de algumas coisas, de marketing, de conteúdo, de aula. Eu sei, para quem é júnior, é assim. E a pessoa, não, mas aqui é assim. Então, acho que esses são os níveis, né? Então, se o estagiário já falou a mesma frase do diretor para mim, o diretor aqui eu posso fazer. Nem o diretor pode fazer qualquer coisa. Imagina o estagiário falar isso. Óbvio que ele falou essa frase. Talvez ele não tenha querido dizer isso, tá? Mas a frase... Não, te marcou. Que nem você ser presidente. Então não foi bem isso. Isso aí. Você vai conversar com pessoas, você vai influenciar pessoas, você vai ser um líder. Acho que essa foi a mensagem da sua professora. A mensagem do... Eu tô psicanalista aqui, né?
Ótimo. A mensagem do estagiário era que o escopo tá muito aberto. Isso, o escopo tá muito aberto. Não é que ele podia fazer qualquer coisa, o escopo tá muito aberto. Não, mas é engraçado você falar isso de escopo aberto e do chegar de manhã e fazer o que quiser, porque lá na DevLeaders eu fui almoçar com a galerinha Creator, e aí tinha um cara que inclusive já trabalhou na Alura e que largou tudo e agora resolveu virar Creator. E a frase dele foi essa assim: eu estou desesperado porque eu quero acordar de manhã e alguém me diga o que eu tenho que fazer. Eu só quero saber isso. Você tem que gravar 3 vídeos, 4 não sei o que, 5 não sei o que. Não, eu acordo de manhã com uma folha em branco, eu posso fazer o que eu quiser. É um peso. E eu estou desesperado. É um peso. É um peso. E ele é, entre aspas, Creator Júnior, né? No sentido de que ele está começando isso agora, ele já faz isso há muito tempo. Mas é isso. Eu contei isso até no programa do Otaí, assim. O Gabriel, o Gabs, né? Eu sempre sonhei em... Eu vou ter minha empresa, sei lá, ninguém manda em mim. Beleza, eu quero um emprego onde eu faço o que eu quiser. Eu quero o que o teu estagiário achou que ia fazer. E é desesperador, assim. Minha segunda de manhã, minha agenda tá zeradinha. E eu falo assim, eu preciso botar... O que eu vou fazer? O que eu quiser. E se aí der errado, é porque eu não botei as coisas direito na agenda. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. Como culpar o chefe ruim? Cara, a culpa é toda minha. Então, assim, é desesperador. Quarto, novos formatos de times. É o que a gente abordou, é o dos squads e esses mecanismos também estão, esses formatos de time estão em xeque nas empresas de tecnologia, né? Então teve muita coisa que aconteceu nos últimos 10 anos, foram criados muitos cargos novos e super especializados. E também como que, para quem esse time reporta, se esse time é dono de uma funcionalidade ou se esse time é dono de alguns servidores ou se esse time é dono de um contexto. Agora, né, essa leitura, o que está acontecendo, aquele monte de demissão nos últimos 12 meses, eu acho que ainda continua acontecendo, né? É uma forma de, peraí, não está funcionando, né? Tem hierarquia muito alta, tem pouca gente entregando, tem muita gente pesquisando, discutindo, ficando no management de management. VP que reporta para VP. Exato. O negócio de VP que foi muito... antes tinha o CTO e o VP de tecnologia, agora tem o CPO, o VP de produto, tem o de design, tem o de cultura, tem... Aí falam, gente, não tô conseguindo entregar. Até não é nenhuma questão só financeira, não é? Cria uma complexidade de comunicação, de trabalho muito grande. Então, esse é outro. Tem a ver um pouco com o trabalho remoto também. Como que a gente trabalha hoje em dia? Como que a sua empresa trabalha hoje em dia? Você precisa questionar isso o tempo inteiro. Que nem o seu chefe, que eu achei incrível, hein? Esse cara tava antenado. Vamos escrever um livro aqui da cultura da empresa. Fala, não dá para escrever porque muda. Daqui a 6 meses já tá velho, a gente fala, isso aqui não era legal, né? Porque agora a gente precisa... É a mesma coisa. Os times, como eles se sentam na mesa, se sentavam em squad, peraí, mas agora tem o engineer, manager, leader, tech, não sei o quê, ou não? Ou é melhor ele ser um separado? Tem gente que tá voltando para os silos e departamentos. Tem departamento de reliability de servidores. E antes era um dentro de cada squad. Aí tem time que falou, não, isso aqui vai ser... Tem time de designer hoje em dia voltando. Antes era, não, o designer senta do lado da programação, porque aí faz. Então, essas coisas estão em constante movimento. Acho que lembrar de que isso é fluido é o interessante. Até um pêndulo, né? Vai e volta. Pêndulo. E você usou a expressão musquização do trabalho. Aí você falou, lá no Google é assim que se faz. Hoje em dia o pessoal fala, mas você viu que o Elon Musk tirou no Twitter? Não tem mais esse cargo, né? Aí todo mundo fala, então aqui também a gente não vai ter. Por quê? Porque o Elon Musk fez, né? Se você falar que você vai fazer alguma coisa porque o Elon Musk fez... Acabou, né? Acabou. É que aí no exemplo específico do Elon Musk... Podia ser qualquer pessoa, podia ser um grande sábio, calmo, não precisa ser alguém polêmico, tá? Não, é que no Elon Musk, fora a polêmica e tal, assim... o Elon Musk tirou o cargo, não sei o que lá. A receita da empresa caiu, sei lá, 50%, 60%, o valor... Então, não é nem que está funcionando assim, a gente falou em métricas, em qualquer indicador que você for ver que a gente tem acesso, de repente era para não fazer. Caiu o faturamento, mas o que me preocupa muito aí, voltando no genérico, não específico do Elon Musk, porque eu vejo muito se repetir a história. No Airbnb, eles fazem não sei o que lá, organizam desse jeito, ou seguem a metodologia tal. Aí passa 1, 2 anos, o Airbnb vai à falência, ou eles mudam tudo. Assim, naquela hora, algum funcionário do Airbnb, né? Eu tô pegando no pé do Airbnb aqui, coitado, do Uber. Normal, só das maiores empresas do mundo, né? Como se eu fosse um grande CEO. Isso. Mas saiu assim, a empresa tal, muito famosa, eles lá, todo mundo aperta a mão do coleguinha que senta na mesa do lado todo dia de manhã. Aí você fala, isso é uma boa prática, eu vou fazer isso.
Aí dá 6 meses depois a empresa vai à falência, o cara que falou aquilo é mandado embora. E ninguém não lembra, né? Fica o... Então, como fica é que... a frase. Eu que tô lendo, sei lá, Harvard Business Journal ou o site que for, o TechCrunch que for, eu tenho alguma chance de conseguir filtrar o que é, o que não é. Como é que eu... Porque, legal, nossa, que interessante essa ideia aqui. Eu vou organizar minha equipe em squads desse jeito, daquele jeito, me parece legal. Aí passa 1 ano, a empresa faliu, a empresa nunca deu lucro, a empresa não sei o que. Exatamente isso. Embarco ou desembarco do... Então, eu acho que aí você tem... O último call é seu e você tá no escuro. Você tá mesmo um pouco perdido, você tem que falar, não, vou fazer squad, eu não vou. E aí, se você é CEO da empresa ou diretor da empresa, a responsabilidade é sua, não do paper, não do Elon Musk, não a regra não tem regras. Porque às vezes isso vem, essas dicas de o que fazer com o seu time, como reestruturar, ou que cargo não vai existir mais ou que cargo vai existir, vem acompanhado de um paper científico que faz sentido. Uhum. E aí ele fala lá, olha, a gente pesquisou essas empresas nos últimos 10 anos, as empresas que têm esse modelo aqui são 13% melhores no quesito X de economia, de produtividade do que as outras no intervalo de confiança de 95. Você vai fazer a mudança na sua empresa? Uma mudança que demora 6 meses. Você vai reorganizar a empresa inteira para ir atrás de 13% de produtividade, que a chance tal de acontecer com o intervalo de confiança tal. E os outros impactos para você reestruturar a moral do time? Porque talvez algumas dessas empresas que usam esse modelo nasceram com esse modelo. Você vai migrar de modelo? Qual que é o custo? Custo de pessoas, não estou falando nem de dinheiro, de migrar para esse modelo. Então, às vezes, o paper científico, você só está querendo justificar, não, a gente vai para esse modelo aqui, ó, vamos para o top-down, vamos mais para o holístico, porque quem faz holístico tem 13% mais de faturamento, é provado cientificamente usando, que já seria questionável se é provado ou não, mas imagine que é provado. Tudo bem, mas e para transicionar? E para você fazer todo mundo, fazer o buy-in de todo mundo para não ter que ter disagreeing commits? Tudo isso é custo, tempo, energia, foco. Então, a gente precisa realmente... A gente fica querendo se escorar no Elon Musk, no paper, no livro do Google, não sei o que, sendo que no final das contas, que aí eu já vou me adiantar que é o último ponto, não é? Sobre conselhos, que é aquele, eu copiei da frase do Naval, que é o fundador da Angel List, não é? Um cara incrível. Ele fala, olha, ele põe em inglês, né? Reject most advices. Fala, Legal. vou te dar um conselho, vou te dar um advice. Reject most advices. Você ouve o Cris Dias, você ouve o Paulo Silveira, você ouve pessoas, o Elon Musk, você ouve quem for, as pessoas de tecnologia, os grandes homens e mulheres que empreenderam, e aí você pega e toma a sua decisão. Você joga fora 95% dessas coisas, joga fora, não serve pra mim, isso aqui é legal, mas é difícil, isso aqui é legal, mas eu não entendo e não gosto, isso aqui me parece que no meu contexto pode funcionar, hein? É esse que você vai pegar. Não é o que, porque a autoridade falou, senão a gente vira esse monte de referência que é esse mecanismo do ganhe dinheiro rápido da internet, sim, né? Sim. Já que ele falou, já que funcionou para ele ficar milionário. E tem gente que é influenciador desse de Fique Rico, que não percebeu, ela fala até honestamente, ela não tá mentindo. Sim. Já que funcionou para mim, vai funcionar para você. Né? É o já que funcionou para mim, vai funcionar para você. A pessoa não tem noção de que ela deu sorte. Ela não consegue admitir que ela teve privilégio, sorte, momento certo, tropeçou na cara de uma pessoa que tem um monte, né? Quando você empreende, você começa a ver que você tem o fator sorte, pesa também. Agora, eu quero saber o seguinte. A pergunta oficial é o futuro da Alura, o que vem aí, o que você está pensando, mas a pergunta de verdade é como é que você planeja o futuro da Alura? Qual é o teu processo de decidir essa coisa que você vai dizer ou não que vem aí, que vai acontecer na Alura? Como é que você fez para chegar nessa decisão com um nível de certeza ou não? Porque a resposta será, a Alura agora vai botar um foguete no espaço, ela é específica da Alura. Mas quem está ouvindo, o que pode aprender de tomada de processo de futuro de vem aí? Como eu te disse lá atrás, quando eu sou um dos fundadores, né, tem vários, queria uma escola porque você quer ser professor. Né? Você vai ver que escola é um negócio no Brasil muito familiar, porque normalmente quem criou foi um professor. A diretora é uma professora, o diretor é um professor. Então, acho que é esse mecanismo de educação muito mais empoderador para as pessoas. Né? Então, na Alura, que é um conteúdo bem técnico, bem para você resolver, bem... Né? O Gary Vee fala... por isso que eu acho o Gary Vee melhor que o Elon Musk. O Gary Vee, quando vai dar uma dica, pelo menos ele te fala assim, vai lá no Instagram, faz 3 posts, dá 2 likes, se der isso, faça isso. É algo pelo menos tangível. Legal. E, né, é tangível. Se não der certo, você viu rapidamente, não deu certo. Falou besteira, não serve para mim. Ou funcionou. Né? Agora o pessoal vai atrás do Elon Musk, não, mas eu vou pensar assim, é zero prático, zero tangível,
Qualquer pessoa que você falar, fiz igual Elon Musk fez, vai falar, não, você não fez por causa disso, né? Não tem... Aí você não sabe que, na verdade, ele pegou o telefone e ligou pro amigo dele, que sabe, assim... deu like no post ou não deu like, você consegue ver. O outro é tudo muito em cima, discussão muito estratégica lá de cima, que também é importante. Então, o que a gente quer fazer na educação é tudo, não é? Então, quando a gente se tornou sócio da FIAP, nosso plano já era, desde 2017, virar uma faculdade. A gente iniciou o processo do MEC. A gente sempre quis ter isso, para não ter só o conteúdo super técnico de código, de como fazer a app mobile que você citou lá, etc. A gente quer estar no ambiente universitário para construir a educação das pessoas que vão pensar sobre problemas de tecnologia, né? Elas vão olhar, vai ter o currículo atualizado de inteligência artificial, tal, etc. Vai, mas é mais que isso, né? Lá na FIAP, fica o convite que você visitar um dia, você vai ver lá os alunos e as alunas estão sentados um do lado do outro na mesa, mexendo no robozinho, programando e falando, não, eu vou fazer um reciclador de lixo que funciona mais ou menos assim. Alguns funcionam, outros não funcionam. Mas naquele ambiente exploratório, científico, quase juventude, né, das pessoas, é a mesma coisa que a gente está trazendo para as pós-graduação, de você realmente ir além do que foi proposto, além das tecnologias mostradas no curso, sentar com pessoas para resolver um problema que você tirou da sua cabeça. Alguns muito úteis para o mercado de trabalho e outros zero úteis para o mercado de trabalho. Porque é para você realmente poder usar a tecnologia como solução, como ferramenta para problemas. Qual o problema vai ser? Isso vai ser depois no seu emprego ou na sua nova empresa, ou talvez na música, se você for realmente seguir uma carreira completamente ousada aí. É isso que a gente quer. É difícil chegar lá, né? São as faculdades de elite, são os espaços de elite. Quer lutar com o custo para tentar oferecer para mais pessoas, etc. E eu acho que a gente está nesse caminho. Não é simples, é realmente um sonho grande, né? Da gente amplificar o ambiente universitário e trazer. Eu quero que as pessoas venham conversar com a gente para saber, e aí? Olha, a gente está passando por isso na empresa, o que você sugere? Conversa com tal professor, conversa com tais alunos, vai ver isso. A gente quer ser esse espaço de troca de informação, essa ágora de pessoas falando de tecnologia e aprendendo e trocando e respirando. Assim como a GV fez para administração e outras faculdades de administração, a gente que está indo nessa linha para tecnologia. Desde o estagiário que vai escrever as primeiras linhas de tecnologia, até o C-Level que vai pensar em business, ali na FIAP, em como unir essas coisas com negócio e tecnologia para servir 1000 pessoas do trabalho dela, né? Então, esse é o objetivo. E soft skills e hard skills, né? Dentro da toada de tecnologia. Sim, e aí, elas se misturam. Muito bom. E isso, teu processo, então, de decisão de que o futuro vai esse, nasce dessa visão que você falou lá atrás de que... Nasce de um sonho de meio de criança. A gente queria ser professor de faculdade. E agora a famosa perguntinha, que eu deveria fazer em todo o programa, mas em alguns eu esqueço, que é a pergunta da máquina do tempo. Você vai pegar uma mensagem na garrafa, vai escrever uma mensagem pro Paulo de 2004 e vai te mandar um recado pro Paulo do passado, quando você fundou a Kaelon. Mas, assim, tipo, dicas. Aqui tá um recado para facilitar a sua vida, para você, o caminho ser menos esburacado. Lê essas dicas. Que mensagem você mandaria pro Paulo de 2004? Eu acho que seria se orientar um pouco menos em relação ao mercado. Legal. Então, um pouco menos em relação... O meu mestrado, eu estava fazendo mestrado nessa época, quando eu montei a empresa. O meu mestrado foi em origami computacional. Tá. Então é algo que a utilidade... Até tem hoje em dia umas aplicações práticas, mas a verdade é que eu fui estudar algo pelo desafio intelectual e ver como... Será que tem uma parte física, tem uma parte matemática, tem uma parte de computação? Dá para juntar tudo isso? Foi isso que eu fui lá fazer. Isso me abriu a cabeça e eu aprendi a como trabalhar em equipe, em como entender um problema. E eu me dediquei, óbvio, senão eu não teria saído, não teria terminado. Mas eu poderia ter me dedicado mais. E não porque eu queria virar um cientista. Acho que eu já tive esse sonho de virar cientista, mas não que isso me fizesse me tornar um cientista. Mas hoje eu estaria trabalhando melhor se eu tivesse me dedicado para os meus estudos, né? Você se dedicar a estar presente no seu estudo, no seu trabalho, que é algo cada vez mais complexo quando o nosso trabalho tem muitas funções, não é? A interrupção, troca de contexto,
todo esse mal, né, da sociedade. Isso. Burnout Society, né? Puxa, esse livro aí você vai lendo e você vai vendo o espelho, né? O Sociedade do Cansaço se chama Burnout Society? Não sabia, eu só conheci o nome em... Nossa, não. Será que eu tô enganado? Eu acho que sim, acho que... Esse livro, é isso Não que é? você falou, é assim... Eu lembrava que você já tinha citado, por isso que eu falei. Sim, Sociedade do Cansaço. Você lê, você vai falando assim, você vai fingindo que não é com você. Então, Esse é desesperador. pra focar um pouco menos, pensar menos nessas objetividades de resultado de quero o maior salário, quero o maior lucro, quero o maior sucesso, quero a maior fama, maior número de downloads de podcast. Tudo bem ter isso e ser uma preocupação, mas se a gente foca só nisso, a gente vira uma máquina mesmo e você perde outras coisas que te levariam ainda mais longe. Então é curioso pensar isso, que você focar nas coisas que você gosta, tem interesse real, e não necessariamente o que vai te trazer o maior salário. Eu vou usar o exemplo do maior salário, mas tem várias métricas que às vezes a gente maximiza na vida e não precisavam estar maximizando, pelo menos não a curto prazo, certamente não a curto prazo. Pode vir a maximizar depois, se você tiver um embasamento sólido, científico, universitário, de estudo, de espaço. Por isso que quando eu falo, precisa de faculdade para fazer tecnologia, eu falo, não precisa. Mas se eu fosse você, eu faria. Legal. Essa é a resposta. Preciso para entrar? Não precisa. Vou mentir? Não precisa. Mas se eu fosse você, eu faria. Se você tem a oportunidade, faça. Então, Paulo de 2004, continue estudando bastante as coisas que você acha que não tem tanta utilidade, ou que é meio estranho, ou que as pessoas questionam. Continue sendo estranho para a sociedade. Acho que isso é... Seja estranho para a sociedade. Tá tudo bem você não se adaptar na caixinha do mercado de trabalho perfeitamente, ou do relacionamento amoroso, ou da sua orientação sexual, ou de como você enxerga a música. Tudo bem você... Tá tudo bem. Não só tá tudo bem, eu acho que é melhor. É melhor que você tenha essas estranhezas aí de como você caminha a vida. Mas, Paulo, é isso. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, despejar sua cabeça aqui. Obrigado, pra gente. Cris. Valeu. Muito bem, internet. Mais uma semana, deixa eu ver minhas contas aqui. 26º episódio do ano, cê é louco. E o ano tá quase acabando, hein? Então, você já sabe o que eu vou falar, mas eu insisto, eu não desisto de você, porque eu preciso do seu apoio, senão, né, sei lá, inclusive, o que vai acontecer no que vem. Vai lá no boanoiteinternet.com.br/assine e olha tudo o que vai acontecer se você apoiar o Boa Noite Internet por menos do que uma coquinha zero por semana. Além de automaticamente virar uma das pessoas mais incríveis do mundo, junto com quem já apoia e eu já amo, são a luz da minha vida, sem clubismo. E depois aproveita que você já vai estar lá no site, vai no boanoiteinternet.com.br/live para se inscrever na próxima live grátis que eu e a Rosana Herman vamos fazer agora no início de novembro. A gente vai mandar a data e todos os detalhes por e-mail. Já se cadastra lá e não perde, tá muito legal. A live é toda em cima da interação com o público, né? Porque também, senão nem precisava ser live. boanoiteinternet.com.br/live. É isso por hoje. Semana que vem a gente vai aprender como é que faz para ser uma pessoa bem resolvida, é isso? Sei não, isso aí nem existe, mas beleza. Domingo que vem, 20 horas, aqui mesmo. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Ampere.